Nós, como veículos digitais, mídia digital, precisamos pensar muito além da programação ao vivo, que é um padrão do rádio, né? O ao vivo. Se a sua estratégia cabe o ao vivo, ótimo, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, é super bem-vindo. Mas, por se tratar de mídia digital, nós precisamos pensar em conteúdo on demand. Que tipo de conteúdo on demand você tem construído para a sua audiência? Vamos falar sobre isso? Fica aí para mais uma dica do Louco Krebs. Para você que quer montar uma web rádio ou quer dar um gás na que você já tem, conheça aqui a KS Host. Aqui embaixo na descrição tem vários links com diversos serviços que a KS Host oferece para você. Vá lá e conheça a KS Host. Por sermos mídia digital, mídia nativa de internet, nós temos que pensar nos nossos ouvintes, no conteúdo que esses ouvintes querem ouvir. As pessoas estão cada vez mais conectadas e cada vez mais, e como o conteúdo é o rei da internet, e é isso que as pessoas têm procurado também cada vez mais, você precisa oferecer conteúdo para que essas pessoas possam consumi-las onde e quando quiserem. E o podcast é uma excelente opção para você oferecer como conteúdo on demand para a sua audiência. E o melhor, não só para o seu streaming, mas para o seu site e também para as plataformas de áudio digital, como Spotify, Deezer, TuneIn e Google Podcast. Mas um conteúdo on demand, o nome já fala, conteúdo, precisa ter conteúdo. Não adianta você pegar ali o horário que você foi para o ar, anunciando e desanunciando música, gravar ali, colocar ali no arquivo de áudio e subir como um podcast. Isso o seu ouvinte não quer saber. Ele precisa realmente de conteúdo. Então, entrevistas, dicas, coisas do tipo. E o que é super legal você fazer é nunca datar esses conteúdos, para que eles fiquem sempre atemporais. Então, por exemplo, se você está criando um podcast, ao invés de você falar assim, você vai ouvir agora uma música do cantor X que morreu o ano passado, você vai dizer assim, você vai ouvir agora a música do cantor X que faleceu em 1º de janeiro de 2020. Como exemplo, assim o seu conteúdo fica atemporal, especialmente para o streaming, Porque você pode colocar isso na sua programação, deixar rodando no formato aleatório. Lembre-se que sua audiência não é só aquela que está no streaming. Quantas pessoas tem conectada no streaming? Não fique focado só nisso. Sua audiência precisa ser o todo. Site, streaming, redes sociais e, claro, as plataformas de áudio digitais como Spotify, Deezer, TuneIn e Google Podcast. Então comece agora a produzir podcasts com conteúdos relevantes, atemporais e distribua na rede. Desta forma, você começa a conquistar uma nova audiência. Um ouvinte que curte aquele conteúdo, começa a seguir aquele conteúdo, seja em qualquer lugar, no seu site, no seu streaming, ou no podcast mesmo lá, da plataforma digital que ele mais gosta, como o Spotify, por exemplo. E a partir dali ele começa a conhecer tudo da sua rádio. Ele sabe quem é a sua rádio, sabe que aquele podcast pertence àquela rádio, sabe que ele pode ouvir mais lá no streaming, que ele pode ler mais lá no site, e aí você começa a inflar aos poucos a sua audiência. Porque esses conteúdos vão trazendo cada vez mais adeptos. E, consequentemente, todos eles começarão a entender quem é a sua web rádio. E assim, você vai inflando a sua audiência gradativamente. Outra coisa que é importante é você ter frequência de publicação. Quando você começa a conquistar a sua audiência, eles ficam sedentos por isso. Então, se você se comprometeu de toda quinta-feira, por exemplo, ter um novo podcast, faça isso, porque a sua audiência vai esperar por isso. Se você falha com eles, você perde naturalmente essa audiência. Eles vão embora porque entendem que não tem mais, ou que você não tem aquele compromisso com eles. Então tenha frequência de publicação. Foque no assunto e comece a produzir. Eu, por exemplo, estou produzindo para a Rádio Social Plus Brasil o Música de Bolso, que é um podcast que fala de música, de músicas que eu particularmente amo,
que são grandes pérolas da música, e eu me comprometi com a audiência da rádio que toda terça-feira vai ter um podcast Música de Bolso novo. Então esse conteúdo vai para o site da rádio, vai para o streaming da rádio para quem está conectado ali ouvir durante a programação da emissora, e também está no Spotify, na Deezer, no TuneIn e no Google Podcast. Vou deixar o link aqui para você conhecer, e agora cabe a você escolher um conteúdo, começar a produzir, criar uma frequência e garantir nova audiência para sua web rádio. E aí, curtiu essa dica? Não esquece de deixar o seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho que toda semana tem uma dica nova de web rádio para você aqui no canal. Que tal ter uma web rádio profissional e lucrativa? Ouça isso! Uma web rádio profissional e lucrativa. Conheça meu curso, está aqui no card e também na descrição. Um curso completo com vários vídeos que vão te dar um norte para você começar com a sua web rádio, ou você que já tem uma, vai te dar um norte para você ir além, deixar a sua web rádio profissional e lucrativa. Clica aqui no card ou aqui na descrição, está disponível, não perca essa oportunidade. E se você tem Telegram, não esquece também de participar do nosso canal lá no Telegram. O link também está aqui embaixo. Ó. Estamos falando sobre web rádio e locução, é claro. Te espero lá. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo. E a gente se vê em uma próxima dica do Louco Krebs. Tchau.